Boa noite a todos. Nós vamos dando continuidade ao capítulo 4, das existências. Então, nós começamos semana retrasada a falar um pouquinho sobre a reencarnação, o que é a encarnação. Falamos na última aula sobre os diferentes mundos, a evolução dos mundos e a evolução dos espíritos nos diferentes planetas. E separei algumas questões que eu acho importantíssimas dentro de tudo que nós falamos aqui sobre os encarnes nos diferentes mundos e não encarne neste planeta. Eu separei algumas questões para que a gente possa esclarecer um pouquinho melhor este tema. Eu estou na página 177, a pergunta 179, que eu achei muito importante neste subtítulo, que fala da encarnação nos diferentes mundos, entendermos um pouquinho como isso ocorre. Nós falamos, só para relembrar, na semana passada, que nós somos trazidos ao encarne, aos planetas que estão em sintonia com a nossa condição evolutiva. Ou seja, moradas que nos auxiliem nas suas diferentes oportunidades, a trazer o aprendizado e a evolução para os espíritos encarnados. Nós vimos que esses mundos apresentam características muito diversas e vão se tornando mais etéreos para nos atender na nossa morada, na nossa jornada de encarne, quando estivermos mais lapidados. Então, quanto mais vamos evoluindo, quanto mais nós vamos nos depurando, outros mundos se apresentam para nos oferecer abrigo em planetas em condições mais etéreas. Ou permanecemos no planeta que estamos, seguindo a evolução deste próprio planeta. Casualmente, nós estamos aqui encarnados numa condição de mudança energética deste planeta. Como nós falamos, nós saímos de uma situação de uma materialização muito grande dos espíritos que aqui estão encarnados, nos mundos de expiação e prova, nos mundos em que ainda trazem um sofrimento muito grande do espírito pelo seu pouco esclarecimento, e começamos a entrar num período de esclarecimento espiritual, de consciência maior dos habitantes encarnados na Terra, e nós iniciamos a jornada de um planeta de regeneração. Nós falamos que é muito importante entender que os planetas de regeneração, eles saem num processo que mescla ainda com os planetas de expiação e prova. Não há uma data que finaliza um período e inicia outro. Se mesclam, né? A depuração vai sendo trazida aos habitantes, eles vão se reformulando, e aos poucos nós começamos com uma energia de quinta e quarta dimensão. Então, a energia do planeta se modifica. E aqueles que ainda estão presos a condições muito voltadas ao instinto, aos padrões baixos de sentimento, não conseguem se sentir bem num planeta mais evoluído, mais depurado. Então, são convidados a encarnar em planetas como a Terra apresentou esse período tão longo de expiação e prova, e que ainda começa o processo de regeneração com entidades, ainda com muitas provações, muitas expiações, mas esse começo de período de regeneração vai trazendo oportunidades que fazem com que os espíritos esclarecidos possam ajudar cada vez mais esses irmãozinhos que seguem no planeta regenerativo, ainda com muitas provas e algumas expiações. Então, a gente não tem uma ruptura de um período e começa outro. A gente tem um processo. E nós iniciamos esse processo neste século, e este período deve ocorrer aí muitos séculos, este estágio de regeneração. Tá bom? Nós estudamos que os planetas mais próximos ao Sol são os planetas que mais necessitam de energia
espiritual, de fortalecimento espiritual, os planetas mais distantes do Sol, de todos os sistemas, né, os planetas mais distantes das estrelas centrais, eles não precisam tanto da força energética do Sol, eles conseguem se equilibrar com a sua própria emanação de energia, por isso estão mais distantes do Sol, e a Terra, estando ali no terceiro planeta próximo ao Sol, a gente vê que ainda é um planeta que traz uma materialização, espíritos com uma densidade material muito grande. Nós falamos também na semana passada sobre a roupagem perispiritual, ou seja, o nosso perispírito que se adapta às energias do planeta, e onde cada planeta tem uma densidade, uma característica de corpo material de acordo com a sua condição de evolução. Ou seja, quanto mais evoluído o planeta, que recebe espíritos mais evoluídos, a roupagem material, ou seja, a condição perispiritual e a vibração com a matéria são cada vez mais etéreas. Ou seja, a vibração, a frequência, a onda de frequência é mais rápida, o que faz com que esses espíritos tenham ali uma condição muito mais prazerosa, né, não densa, porque ele está numa vibração de energias mais etéreas. Falamos na última aula também, só para recordar esse último ponto, o porquê que encarnamos. É somente através da diversidade de condições espirituais no mundo encarnado que nós aprendemos o processo da caridade, do aprendizado e podemos doar também aquilo que sabemos. Se eu estou no planeta de diversidade de condição espiritual, exige de mim a paciência e o amor com aqueles que não chegaram ao meu esclarecimento espiritual. E recebo ajuda daqueles que estão mais elevados do que eu. Então, a troca nesses planetas mais primitivos é muito importante. Ocorre aqui o aprendizado permanente com espíritos tão diversos. Quando desencarnamos, estamos juntos aos semelhantes, às vibrações próximas à nossa, o que não traz uma diversidade tão grande e uma condição de aprendizado tão rápida. Lembrando também que aqui, com o corpo material, nós estamos sublimados no conhecimento espiritual, na força espiritual, o que exige de nós, o que traz uma prova para cada um de nós, o desenvolvimento da nossa fé e da nossa expansão energética. Tá bom? Dentre outras condições que a Terra nos oferece para a evolução. Uma coisa muito importante de sabermos neste capítulo. Quando nós encarnamos, nós trazemos um esquecimento do passado, para que esse passado não nos perturbe o desenvolvimento na encarnação. Houve todo um projeto de vida para nós estarmos aqui encarnados, ou seja, para nós chegarmos aqui à condição terrena, houveram projetos discutidos para que houvesse o melhor ambiente, a melhor situação, as melhores características para que eu pudesse desenvolver, cada um de nós pudesse desenvolver a nossa evolução espiritual. Ou seja, o local onde nascemos, a família, as condições do nosso corpo, tudo isso é preparado para que a gente possa despertar nosso espírito dentro de condições projetadas pela espiritualidade e dependendo da evolução do espírito, ele participa desse projeto ou não. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem consciência desse projeto, mais ele tem noção do que ele vai passar na vida encarnada, mais ele tem a visualização, a orientação interna do que ele está vivendo. Quando nós somos mais rudimentares, nós precisamos esquecer e não podemos ter essas impressões, porque elas interferem no nosso desenvolvimento. Como nossa condição de amor ainda é limitada, a nossa evolução, nós teríamos dificuldade, às vezes, em compreender situações dentro da nossa família, se tudo fosse aberto, o passado que nós vivemos, quem foram as pessoas, por que elas estão conosco. Então, a bondade divina
nos traz o esquecimento para chegarmos aqui e trabalharmos as nossas experiências, nos provando e nos lapidando dentro de todas as diferenças e problemáticas que passamos. Em mundos mais evolutivos, isto não ocorre. Os espíritos têm lembrança do passado, têm consciência do futuro, e o peso material é muito mais suave. Não existe a paixão que domina o corpo, não existe o instinto que domina o espírito, como aqui nos mundos de expiação e prova. São mundos onde nós temos o domínio da mente e do sentimento sobre os instintos, então são espíritos muito mais equilibrados, muito mais focados no desenvolvimento da inteligência e na consciência espiritual. Na condição desencarnada destes mundos, a mesma coisa. Ou seja, os planetas diferentes, eles têm a sua população encarnada, com determinadas características espirituais, e a sua população desencarnada, que envolve o planeta, espíritos com as mesmas condições, similares, né, na diversidade de evolução ali do planeta, mas similares à condição dos encarnados. Ou seja, nós, se mudarmos para um planeta mais evoluído lá na frente, com a nossa evolução, os irmãos que envolvem espiritualmente, que estão desencarnados, têm uma evolução maior também. Então, o planeta abriga encarnados e desencarnados, mais ou menos na mesma condição evolutiva, mas com diversidade de condição evolutiva para que haja o aprendizado. Até este momento, está bem claro para vocês? Vou seguir e no final a gente abre as questões, tá bom? Por que eu escolhi essa pergunta? Porque fala sobre isso, a 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Então, é isso que eu estava colocando. Eu achei essa pergunta muito importante. Essa diversidade que nós não temos condição de avaliar entre nós, e nem nos cabe avaliar, às vezes são muito sutis. Nós vemos aqui no planeta uma diversidade de irmãozinhos que a gente sente ainda uma primitividade de conduta, né, maior, na violência, no sofrimento, na revolta, e aqueles que nós vemos já que parecem, assim, pessoas que não fazem parte do planeta, né? A gente, às vezes, conhece pessoas que a gente fala, nossa, não é possível que essa pessoa esteja passando por tudo aqui que o planeta passa, uma pessoa tão iluminada e tão boa. Então, nós temos esses polos ainda do planeta, por sermos um planeta de expiação e prova, que ainda diverge muito a condição evolutiva. Nos planetas mais evoluídos, vai diminuindo essa diversidade, tá bom? Então, o que eles respondem para nós? Não, dá-se-á a cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados dos que os outros. Então, o que ele está dizendo para nós? Que em todos os mundos existem essa diversidade. Mas nos primitivos e nos de expiação e prova, chama mais atenção, porque os instintos ainda estão muito aflorados, tá? Então, a maldade, vamos dizer assim, o pouco reconhecimento do divino dentro de nós, ele fica mais exaltado nos mundos primitivos e nos mundos de expiação e prova, tá bom? Pergunta 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que tinha? Por que eu separei essa pergunta? Isso é importantíssimo. Vamos imaginar que nós somos, assim, um chip, né? O nosso espírito é um chip que vai armazenando todo o conhecimento que nós temos ao longo das encarnações. Ou seja, as minhas experiências nas primeiras encarnações, lá como um homem primitivo, desde a minha primitividade ali na busca de alimentos, na caça, até hoje, essas encarnações, essa vivência de evolução, está registrada no meu espírito. Tudo que eu desenvolvo intelectualmente ou em consciência espiritual
está registrado no meu espírito. Não se perde jamais. Nós esquecemos tudo que sabemos para que, encarnados, possamos desenvolver outras áreas, possamos aprender outras coisas. Mas é muito comum percebermos facilidades, uma rapidez, uma lucidez de raciocínio em determinadas áreas da ciência que estão associadas a conhecimentos anteriores, a conhecimentos que trazemos em outras encarnações. Então, quando nós encarnamos, nós esquecemos o conhecimento que trazemos, ele está lá no nosso espírito, armazenado, mas sublimado pela consciência mental aqui, para que eu possa desenvolver outras áreas. Tá bom? Então, nós vamos numa determinada encarnação estudar a área das exatas, em outra encarnação estudar a área da saúde, em outra experiência ter uma limitação do conhecimento intelectual para trabalhar outras questões no meu caráter, na minha conduta. Então, o acesso à intelectualidade vai variar de encarnação para encarnação. Mas o que eu tenho está registrado no meu espírito. Tá certo? Então, é muito, muito comum a gente sentir talentos nossos, que alguns conhecimentos parece que, nossa, a gente já sabe tudo sobre aquilo. E alguns são muito difíceis para nós. Ainda há uma dificuldade de assimilação, porque são coisas mais novas para nós. A ciência, nós já falamos disso aqui algumas vezes, nós precisamos, para entender as várias áreas da ciência, dividirmos em diferentes estudos, né? Então, nós temos a área que estuda a química, a outra área que estuda a física, o outro que estuda a biologia, mas o conhecimento, ele é totalmente interligado. Todas as ciências se envolvem em uma só. E com o desenvolvimento das nossas encarnações, essas ciências vão se associando cada vez mais. Tá bom? Então, ainda precisamos fragmentar o conhecimento. Então, eu só estudo aqui a área de educação. Fico estudando educação a encarnação inteira. Numa outra encarnação, eu vou estudar matemática, vou passar uma vida trabalhando com a matemática, com a organização de desenhos geométricos, e assim vai. Até o momento que meu espírito já adquiriu tanto conhecimento que as áreas todas já se envolvem nos mundos mais evoluídos. Tá bom? Nos mundos primitivos, nos mundos de expiação, o conhecimento é fragmentado. Nos mundos evoluídos, o conhecimento é interligado, porque todas as ciências estão unidas. Tudo está unido num conhecimento que envolve a química, a física, a matemática, está tudo interligado, tá certo? Então, nós aqui esquecemos o passado, mas aquilo está registrado, tá bom? Pergunta 181. Os seres habitam os diferentes mundos, têm corpos semelhantes aos nossos? Então, isso é interessante, né? Porque a gente imagina um outro planeta, a gente pensa, nossa, como serão os irmãos que encarnam em outros planetas? Como são dimensões diferentes, nós não enxergamos, eles estão lá, nós não vemos, porque são frequências de energia diferentes, isso a física explica. Então, se são frequências diferentes, elas não se encontram, então nós não visualizamos como eles são. O que é importante entender é que as características materiais, elas não são importantes. Elas só vão ali dar sustentação ao espírito em desenvolvimento. Mas todas elas demoram muito, as encarnações, elas demoram muito para sair de uma imagem corpórea, ou seja, por muito tempo, os espíritos são encarnados em corpos em forma de locomoção, de mente, né? De membros, ou seja, cada vez menos características animalizadas e cada vez mais
características mais sublimes. Então, olhos, parte intelectual maior. Por quê? Porque são espíritos mais desenvolvidos na parte intelectual. Então, a gente não precisa saber como é que é, será que é assim, será que é... Né? A gente tem uma coisa assim, fictícia do cinema, né? De como é o irmão, como é Para nós, não tem muita importância. O que a gente precisa entender é que quanto mais evolui, menos características animais vai ter. Quando nós tivemos as nossas primeiras encarnações, nós não éramos mais semelhantes aos primatas do que agora? Nós vamos lapidando, vai se tornando características mais delicadas, a gente vai tendo os membros mais harmonizados, né? E isso vai ser sucessivo aos mundos de regeneração. Os mundos de regeneração também têm corpos materiais mais etéreos, mais materiais, certo? Então, não é passado para nós ainda, nessa condição espiritual, todas essas características. É como os guias nos explicam. Não dá para nos explicar como isso ocorre, porque pode gerar uma impressão errada, uma coisa de medo, de insegurança, de curiosidade. Então, o que os espíritos nos explicam aqui no Livro dos Espíritos? Que todos têm corpos, e quando mais evolui, esse corpo vai se tornando tão sutil, tão suave, tão leve, tão delicado, tão puro, a ponto de já se misturar com o espírito. Então, nos mundos evoluídos, o espírito já está tão depurado, já está tão etéreo, o espírito está tão iluminado, que aquela imagem corporal já não existe mais, porque a parte de matéria praticamente não existe mais. Tá bom? Então, nós vamos ter corpos enquanto nós precisarmos dos corpos, enquanto a nossa evolução ainda for animalizada, materializada. Então, essa é a lógica do divino, tá certo? Então, porque caiu um ET, viu um ET. Nós temos irmãos que habitam outros planetas com tecnologias diversas, mas que nós não temos ainda compreensão de como esses mundos podem se manifestar, tá bom? Então, a gente sabe aqui da Terra e sabe que as características físicas não estão associadas à evolução, ou seja, os espíritos mais, vamos dizer assim, rudes esteticamente, não significam que sejam menos evoluídos. Os espíritos que nós imaginamos mais belos não são mais evoluídos por isso. A face, o corpo, também está relacionado às condições de evolução que nós escolhemos. Então, muitas vezes, para desenvolver a humildade, retirar a vaidade, se tornar um espírito mais simples, o próprio espírito pede pouca exaltação física. Ele pede um corpo mais modesto, mais simples, não é? Então, as nossas feições, as nossas características estão relacionadas aos propósitos que nós pedimos aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Pergunta 181. Os seres que habitam, então ele diz, é fora de dúvida que tem corpos, pois o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material. É aquilo que nós estávamos falando, tá? É isso que, conforme o grau de pureza que chega aos espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do meu Pai. Então, quando Jesus falava, né, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, essas moradas são os mundos diversos e o nosso corpo se adaptando, o nosso corpo espiritual, nosso espírito, se adaptando a estes mundos de acordo com a nossa evolução. Tá claro até aí? Tá tranquilo? Pergunta que eu separei também. Essa é importante.
É-nos possível, a 182, conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos, daquilo que nós estávamos falando. A espiritualidade vai trazendo os conhecimentos para a Terra, trouxe através de Kardec, e vai trazendo por novos médiums, vai trazendo romances, literaturas que vão nos ajudando, de acordo com o crescimento espiritual da Terra. Quanto maior o esclarecimento espiritual da Terra, novos conhecimentos precisam chegar a cada um de nós. Então, vão sendo trazidos à Terra mais conhecimento. E também, isso é muito importante, individualmente, a espiritualidade vai nos ensinando, através da intuição, através de sonhos, através de visões. Cada um de nós vai aos poucos recebendo conhecimento, recebendo esclarecimento, não só externo, mas da sua própria espiritualidade. Quantos sonhos, quantas intuições, quantos pensamentos nas nossas preces, nas nossas meditações, o alto acaba trazendo para nós, mostrando caminhos que são conhecimentos maravilhosos espirituais. Então, estão nos livros, mas estão também à nossa frente com os nossos mestres. Não é verdade? Quantas vezes nós recebemos ajuda, orientação pelos nossos mestres, pelos nossos mentores, e nós vamos procurar nos livros, e é exatamente o que nós imaginávamos, porque nós também recebemos ensinamentos pelos nossos protetores. Tá certo? Bem, eu vim também para uma outra pergunta, a 183. Indo de um modo para outro, o espírito passa, isso é importante. Indo de um mundo para outro, estou sem óculos, estava lendo errado. O livro que eu ganhei dos meus amigos, olha o tamanho do livro, ainda preciso do óculos. Não... Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Bem, vamos falar da infância um pouquinho. O que seria essa infância nos mundos? Nós nascemos, né, e trazemos um período ali de adaptação ao planeta, que nós recebemos a ajuda dos nossos pais, dos nossos parentes, muitos de pessoas que acolhem as crianças, e temos ali um período de adaptação. Em todos os mundos existe a infância. Nos mundos mais primitivos e nos mundos de expiação e prova, essa infância é mais estendida. Nos mundos evoluídos, a infância é muito rápida. Os espíritos nascem nos mundos e crescem muito rápido, tá? Tem pouco tempo de infância. Nós precisamos de um tempo maior para nos desenvolver, para nos adaptar. Quando desencarnamos, passamos pela infância lá no mundo espiritual? Não. Somente quando encarnamos enquanto crianças. Se desencarnamos pequeninos, passamos um período no processo espiritual, também como crianças, até recebermos ali uma maturação para a vida espiritual novamente. Tá bom? Em todos os mundos há um período de infância? Sim. Alguns mais lentos, outros mais rápidos, de acordo com a evolução. Nos mundos mais evoluídos, as pessoas vivem muito mais anos do que na Terra ou nos mundos primitivos. O tempo de encarnação é muito maior, tá bom? A frequência é mais rápida, passa rápido, mas eles estão mais tempo do que nós. Onde os desencarnes não são assim, sem consciência. As pessoas têm consciência que irão desencarnar, são preparadas para isso. Não é como aqui que nós... Desculpa, todos nós somos preparados aqui também, mas uma consciência, uma lembrança, nós não temos, né? Nós somos preparados antes do desencarne, mas nós desencarnamos aqui sem a lembrança. Nos mundos evoluídos, os irmãos sabem exatamente o momento que eles vão desencarnar, e eles fazem esse processo de uma forma muito fácil, muito bonita, porque eles já têm consciência da volta à vida espiritual de uma forma muito mais equilibrada, mais segura, mais amorosa,
e mais feliz do que nós aqui na Terra. Tá bom? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Ou seja, a nossa infância é mais rude, é mais demorada, tá? Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que pode habitar? Pergunta 184. Não, geralmente não, quando nós estamos no começo da evolução. Os espíritos muito evoluídos, não é o caso da Terra, espíritos já numa condição evolutiva muito superior, eles podem realmente escolher o local de morada e voltar à Terra e voltar aos mundos mais primitivos, como nós falamos na última aula, em condição de missionários. Mas nós, aqui, numa fase de evolução como a nossa, nós não podemos escolher, quero morar ali, quero morar... Não, nós somos ainda guiados, orientados pelos nossos mentores, pela frequência energética do planeta, e somos restritos aqui à Terra. Nos mundos muito evoluídos, né, nas condições dos grandes avatares, dos grandes mestres, dos espíritos puros, o que acontece? Eles não precisam necessariamente estar encarnado no mundo, não, eles podem se expandir em desdobramento, em locomoção para os diferentes mundos. Ou seja, se eu estou lá no alto da montanha, eu consigo encarnar nos outros mundos de uma forma direcionada a missões, a trabalho e a evolução também, porque a evolução não para. Tá bom? Então, o que nós podemos entender? Que quanto mais evoluídos, maior a liberdade de escolha e de condição de encarne em novos mundos. Tá bom? Quanto mais primitivos, a gente não tem muita saída. É planeta de expiação e prova, não tem como ir para outro, né? E aqui na Terra mesmo. Vamos imaginar que essa condição de estar em mundos felizes vai demorar muito. Não vai ser rápido, vai demorar muitas encarnações ainda. Então, vamos lá. Nem sempre, né, de acordo com realmente seu merecimento e sua condição evolutiva. Pergunta 184 ainda. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele encarnará? O grau, a sintonia, o grau de evolução e a orientação que os seus mentores lhe trarão. A afinidade, né, energética que nos suga ao planeta que cabe a nós. Tá bom? É muito natural nós estarmos nessa atmosfera planetária da Terra, porque nós sabemos que nós estamos encarnados, mas as condições vibracionais aqui na Terra mudam muito em volta dela. Quanto mais perto da Terra, vibrações mais densas, nós vamos nos expandindo um pouquinho em vibrações de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão aos arredores da própria Terra. Então, nós podemos ter na Terra paraísos muito felizes, de muita evolução e também locais de muito sofrimento. Ainda é um planeta com polos muito extremos na condição de expiação e prova. Tá bom? Na regeneração já melhora bastante. Deixa eu ver que oração. O mundo... Aí eu separei para nós... Deixa eu ver essa. O mundo... o estado físico e moral dos seres é perpetuamente o mesmo? Não, né? Como nós estávamos falando. São sujeitos à lei do progresso e o que a gente estava conversando agora. Pergunta 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem um envoltório do perispírito? Sim. Chega uma hora que ele não precisa mais de corpo material. Está tão evoluído que ele já se tornou uma luz, já se tornou uma chama sagrada, né, que é uma condição espiritual. Por exemplo, os grandes mestres, eles não precisam mais estar aqui com o corpo encarnado, eles utilizam corpos para missões, para vir nos ajudar, mas na condição que eles estão, eles não precisam de corpo material mais, tá certo? Separei a pergunta 187, porque a outra também já havia comentado sobre o assunto.
A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Na verdade, o que muda não é a substância, é a frequência, tá? Então, o que é o perispírito? É uma frequência de energia que envolve o nosso espírito. Ela pode ser mais densa, mais materializada ou menos materializada. O que muda é a frequência, é a rapidez da energia, a vibração da energia. Então, não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste de matéria própria deste outro mundo. Então, vai mudando os elementos energéticos de cada mundo, vão caracterizando a formação deste perispírito. Tá bom? 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo ou ao outro? Veja bem, os espíritos evoluídos, eles estão em missão permanente. Eles têm os seus locais de vida, de planejamento, de estudo, de programas e metas evolutivas. Eles têm os seus locais de reunião, vamos dizer assim, né, para discutir com outros irmãos evoluídos o que eles vão fazer. Eles têm seus parentes espirituais também, que é um número muito maior que o nosso, mas eles não estão presos a um planeta. Eles podem percorrer as diferentes condições energéticas, as diferentes frequências do universo. Eles podem habitar, transitar em diferentes planetas, não encarnando necessariamente. Tá bom? Eles têm uma condição de evolução que não dá nem para a gente imaginar. Por exemplo, imagine o Cristo. Será que o Cristo precisa de um corpo para ainda habitar um planeta? Ou o Cristo já é todo luz, todo amor, e ali ele expressa a sua consciência espiritual em qualquer lugar, ou ele tem que estar preso a um planeta? Não, porque o Cristo, por exemplo, é um dos grandes dirigentes do sistema solar, um dos dirigentes do planeta Terra, quer dizer, o dirigente do planeta Terra. Então, será que o Cristo precisa estar em algum planeta? Não, ele pode percorrer qualquer lugar que ele quiser, tá bom? Ele pode ter ali o seu envolvimento nos diferentes planetas, pode sair do sistema solar, ele tem frequência espiritual para isto. Muito longe do que a gente possa imaginar, do que seja. Nós estamos aqui na Terra, encarna, desencarna, em volta aqui da Terra, presos aí ainda na nossa primitividade. Tá certo? Mas chegaremos lá.